Quem tem pet em casa sabe, os bichinhos são curiosos, né, gente? E aí, se você quer ter plantas, é preciso ter alguns cuidados. E quem vai nos ajudar em relação a esses cuidados especiais na relação plantas e pets é o querido Giovanni Ribeiro. Giovanni, com uma participação extremamente especial hoje. Mufasa está aqui com a gente. Também patinha. E, ai, da patinha, tá? Ai, gente, já ganhei o programa hoje. E a gente vai, então, falar, pessoal de casa, que é possível ter uma relação harmoniosa aí, plantas, pets, sim, desde que a gente tome alguns cuidados, né? Exato. Como sempre, tem que ter cuidado. E a gente está falando de dois ser vivos, né? Então, cada um tem seus comportamentos e demandas. É bom a gente se atentar aí para a harmonia legal entre eles. Giovanni, uma coisa que eu escuto muito, e isso porque eu tenho pet também, tenho Tuti Maria lá em casa, é em relação... Tuti Maria! É em relação às plantas tóxicas. A gente consegue, assim, só de olhar uma planta, saber se ela é tóxica ou não para o animalzinho? Então, visualmente assim é difícil de identificar, né? Tem algumas teorias, quando a planta tem cor demais, quando tem algumas manchas específicas, mas a gente tem vários exemplos aí que acabam derrubando essas teorias. Então o ideal é fazer uma pesquisa ali mesmo, conversar na floricultura para poder entender certinho como que funciona isso, né? Quais plantas que realmente exigem cuidado e tal. E normalmente a planta, quando ela é tóxica pro animalzinho, né? Pro gato, pro cachorro, ela também é tóxica pro ser humano? Sim. Assim, na verdade, são poucas as plantas que realmente oferecem um perigo sério para os animais. A que a gente gosta de frisar mesmo é essa bonitinha aqui, que é, como o próprio nome já diz, comigo ninguém pode, né? Essa sim é muito tóxica, a gente vê alguns relatos aí de que manda alguns animais aí pro veterinário para ter alguns cuidados sérios. Pra gente também é muito tóxica, né? Pode levar um ser humano mesmo adulto pro hospital, ter algumas reações aí bem fortes. Então essa aqui de fato é uma que a gente recomenda. Se tem animal, se tem até criança dentro de casa, é importante evitar, porque ela realmente é bem tóxica. No mexe com ela não, porque comigo ninguém pode. Não com ela realmente ninguém pode, com ela realmente né? ninguém pode. A questão da toxicidade das plantas... Vou até tirar ela de perto da... Vou até redar aqui, gente. É mais uma orientação mesmo, né? É importante a gente ter cuidado. Mas tirando o lírio da paz, o copo de leite, as outras plantas que são consideradas tóxicas dificilmente vai trazer realmente um transtorno para o animal. Acontece até de alguns animais aí chegar a mastigar alguma folha, assim, não acontece nada. Outros podem ter algumas reações. Para todos os casos, é importante você conhecer para saber que pode ter um ponto de atenção ali. Eu não vou nem colocar um ponto de risco, mas um ponto de atenção. Que também não justifica você levar uma planta para dentro de casa sabendo que você tem um animal ali e tratar como se fosse qualquer item que de repente o animal pode comer ali, porque você também não quer nem que a planta fique comida, certo? Sim. Mas se você pode evitar, né, por que não tomar alguns cuidados? Em relação, né, a esse hábito que muitos animais têm, que é ali, né, degustar algumas folhinhas, digamos assim. Tem alguma dica que você recomende para o pessoal de casa em relação ao que pode ser feito para evitar? Então, é como qualquer outro cuidado com o animal. Quem tem animal dentro de casa sabe que naturalmente eles vão ser mais curiosos mesmo, né, e acaba comendo ali o chinelo, o pé da mesa, esse tipo de coisa. É o mesmo cuidado que você vai ter. Chegou com a plantinha em casa, é bom já você mostrar para o animal que ali é um espaço que ele não deve mexer, né? Manter mais afastado, quando ele chegar muito próximo, dar uma atenção nele, mostrar que ali é um ponto que realmente não precisa dele chegar. Porque aí ele vai entendendo até onde ele pode ir, se é algo que ele pode mexer, se é um brinquedo dele, se não, uma ótima solução chegou perto da planta, mostra logo um outro brinquedinho para ele, para desviar a atenção da planta, né? Para ele tanto não se intoxicar, se for o caso, quanto mexer na terra, fazer bagunça, etc. E aí, com o passar do tempo, ele já vai entendendo também que ali não é algo que, peraí, deixa eu ver, deixa eu ser curioso aqui. Exato. Ele já vai se condicionando, como né? qualquer outro aprendizado que o cachorro, o gato aí precisa ter quando chega em casa, né? Uma coisa que é importante a gente falar também, aí eu peço para você reforçar, é o cuidado de, por exemplo, tem plantas que precisam de luz e aí só vai ter aquela luz do sol na varanda. Quando for levar esse vaso para a varanda, tendo pet em casa, e aí seja gato, cachorro, esses pets que transitam livremente assim pela casa. Sim, você tem algumas formas de solucionar isso. Uma delas é, como eu já orientei, né,
a interação do cachorro com a planta, do gato com a planta, orientar mesmo o que ele pode ou não fazer, até onde ele pode chegar. Outra forma de você evitar isso é com um vaso. Um vaso mais alto talvez seja a solução, né? Se você colocar uma planta mais afastada ali, que não chegue na altura do cachorro, requer para alguns casos assim, você teria que ser um vaso bem alto, né? Bem alto. Mas se você tem um cachorro de pequeno porte, talvez você colocar um vaso ali de uns 50 centímetros, 60 centímetros, já vai ser difícil dele acessar e até diminuir a curiosidade, porque não vai estar no campo de visão dele, né? Já cria um cinturão ali na planta, né? Exatamente, uma proteção mesmo. Outras opções são as pendentes, né? Elas acabam ficando em lugares mais altos, então fica longe do alcance aí os gatos que são mais atentados, né? Isso acaba até estimulando mais a curiosidade de gato. Mas aí não deixa de ser uma solução aí para você ver se encaixa legal no seu contexto. Uma coisa bacana também, Giovanni, é que as plantas, elas exercem poderes, digamos assim, né, na nossa casa. E uma característica de algumas plantas é que elas podem ser repelentes. E nesse caso, repelentes de insetos, né, por exemplo. Os animaizinhos indesejados, né? Exatamente, aquele pernilongozinho que fica ali. E assim, alguns desses animais acabam transmitindo doenças pra gente, né, pra nós seres humanos, mas também pra pets, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas plantas, sobre esses exemplares, quais são as plantas que você indica, né, que a gente tenha em casa com essa função mesmo. O pessoal costuma procurar muito planta que seja repelente de inseto mesmo, né? Quando tá em época de muito calor, tem muito pernilongo e tal. Então a gente tem a citronela, que tem essa função. A lavanda também é uma plantinha que tem essa função de repelir mesmo mosquito, pernilongo e tal. E o legal da lavanda é que ela ainda é muito bonita, tem muito cheirosa e tem um aroma agradável. Mas tem que pensar também se essa planta é adequada, né? Citronela e lavanda são duas plantas que precisam de sol. Então não dá para você colocar no cantinho do seu quarto ali achando que você vai dormir bem e vai estar afastado dos mosquitos, mas a planta dia após dia vai estar cada vez pior. Sim, então né? Assim, nessa relação é importante a gente levar em consideração a saúde de ambas as partes. Exatamente, Né, tem que ser legal para todo mundo. Tem que ser interessante e sustentável para todo mundo. Exato. Giovanni, assim, para a gente caminhar já para o encerramento do bloco, eu queria que você desse dicas em relação a essa relação, né? Em relação a essa relação ficou ótimo, mas né, o que o pessoal, pais de pet, mães de pet e mães de plantas, pais de plantas também, terem em relação mesmo aos cuidados, plantas e pets dentro de casa? Primeiro, não fazer muito terrorismo nesse ponto. Tem muita gente que procura a gente, eu preciso de uma planta que não seja tóxica, porque eu tenho animal em casa, tenho criança pequena em casa e tal. Não é assim que funciona, não é, essa planta aqui, se você pesquisar, ela vai ser tóxica. O ficus, por exemplo, é uma planta que é considerada tóxica? Mas não necessariamente vai fazer mal para o seu cachorro. Não quero arriscar? Você realmente tem algumas opções que podem te ajudar. Bromélias são ótimas opções, orquídeas, que a gente falou agora há pouco, são ótimas opções, marantas também, só na família das marantas você tem uma variedade enorme de plantas aí, que você pode colocar sem correr realmente nenhum risco. Mas não se prenda a isso. Se você for limitar as opções às que realmente não são nada tóxicas, você vai fechar muitas possibilidades. Então, às vezes é um negócio que a gente fica com muito medo, né? Principalmente porque a gente se apega muito, a gente ama muito esses animais, não tem jeito. Mas nem todas realmente vão fazer de fato mal. Às vezes no máximo um desconforto estomacal, tem gente que nem isso. Às vezes você vai ver uma planta mordida pelo seu cachorro ali dias e dias depois e você vai ver que ele nem passou mal. Não teve nenhuma reação. Mas não significa que você pode negligenciar e largar a mão disso de qualquer forma, né? Comigo Ninguém Pode é um ponto que a gente realmente firma que ela é mais comercializada e ela de fato é tóxica. Agora as outras, se você manter ali os devidos cuidados, você não vai ter muitas dificuldades não, e eles vão poder conviver muito bem. E usar essas estratégias, né, que você falou, de repente colocar um vaso um pouco mais alto para que ele não tenha acesso. Plantas suspensas também são interessantes. Tem várias espécies que de fato não são tóxicas. Sim, então dá para ter, assim, vamos acalmar os ânimos do pessoal de casa, porque dá para ter uma relação saudável entre plantas e animais de estimação. Exato, sem terrorismo. Perfeito, Giovanni, mais uma vez, muito obrigada. Adorei a participação desse rapazão aqui.